participando, se envolvendo no nosso evento, em nome da nossa coordenação do curso de formação pedagógica. E a gente está gostando muito de ver todo mundo aí querendo participar. Todo mundo se empenhou bastante. E também agradecer muito, de verdade, a sua participação, professor. Eu que agradeço o convite. Murana foi minha aluna aí do mestrado, uma aluna exemplar, e hoje está aí nas tecnologias. Não sei, acho que eu devo ter contribuído de alguma maneira aí nesse processo de incentivar ela aí por esse caminho, porque a formação inicial dela não é nessa área, né? Ela é das Não, ciências não é. sociais e terminou aí enveredando aí para o lado das tecnologias. Foi influência sua e de professora Sânia. Isso. Mas a iniciativa do evento foi promover, assim, diálogos, né? O subtema do evento já diz, diálogos nesse período que a gente está vivendo, né? Nesse período delicado. Então, diálogos que envolvam conhecimento, educação, tecnologia, saúde mental, crise sanitária, que é o atual momento que nós estamos passando. Então, discurso de ódio. Então, a gente vai estar permeando aí sobre esses temas. E a gente não poderia deixar de ter você aqui conosco, né? Isso aí. Uma Eu pessoa acho tão que renomada da educação. Então, é um prazer muito grande. Eu só queria falar, então já temos aí algumas pessoas mais de entrando. 100 pessoas, então acho que a gente já pode começar. Sim, eu só Caso que queria eu tenho uma falar, hora e tem muitos temas. Vamos lá. Falei. falar rapidamente, professor, antes da sua fala, Sim, tá? sim. Porque alguns participantes estão com dúvidas sobre as frequências e em relação ao certificado. A gente vai, sim, disponibilizar o certificado 2 semanas, no máximo, após finalizar o evento. A nossa frequência está sendo de acordo com cada ferramenta utilizada nas transmissões. Ontem, por exemplo, nós pedimos que após a frequência colocasse lá o nome completo no direct, né, do nosso Instagram. E hoje da mesma forma, certo? Ao final da live vai ser colocado o nome completo lá no direct do Instagram. Lembrando que nós temos o controle de quantos inscritos, de quem está participando, para ter o certificado. A gente tem tudo, a gente tem também a quantidade de quantos participantes em cada palestra, né? Quantos se inscreveram. Então, já falei sobre a frequência. E também muita gente perguntando por que está sendo pelo Instagram e pelo YouTube, né? Nós iríamos fazer pela plataforma do Google, que é no Meet. Só que lá restringe para 250 pessoas. E nós tivemos uma quantidade muito grande de inscritos. Nossas inscrições esgotaram 2 vezes, pediram para a gente reabrir, né? E a nossa coordenação reabriu as inscrições novamente. Então, nós tivemos aí média de 520, 580 inscritos em cada palestra. Então, a gente Tá não bom. teria como fazer no... Tá quase que nem meu evento, que dá 2.000 participantes. Oh, quem dera, professor, quem dera. Não, mas então por isso nós estamos fazendo aqui no Instagram e também no YouTube. A gente ainda não teve nenhuma transmissão no YouTube, mas a gente ainda vai ter, porque até sábado nós temos palestra, certo? Então é isso, professor, só queria falar, né, de início, mas lhe agradecer novamente. E é isso, agora é com você. Vamos lá. E é um prazer tê-lo com Certo. a gente, tá? Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor João Batista, sou professor da Universidade Federal do Maranhão, atuando nos programas de pós-graduação em Cultura e Sociedade e Educação Básica, e agradeço o convite da Murana por estar participando dessa atividade, que é o primeiro encontro acadêmico de formação pedagógica. Os desafios da docência em tempos de pandemia será o tema abordado hoje, tá? Então, para que a gente possa começar o nosso diálogo, nossas interações aqui, eu acho que convém que a gente diferencie educação à distância, educação online e educação remota. Acho que ainda tem uma grande confusão sobre esses termos que estão sendo aí utilizados no dia a dia, no cotidiano das instituições, tá? Então, o que é educação à distância? É um modelo já consolidado, tá? Que permite com que pessoas que estejam geograficamente dispersas possam realizar formação.
Só que esse modelo, ele tem toda uma organização, ele tem todo um projeto, tem toda uma equipe multidisciplinar por detrás, tem ferramentas tecnológicas, tem um modelo que é parametrizado. Ele não é assim ao acaso. Então, muitas instituições estão dizendo assim, estamos fazendo EAD. Estão fazendo EAD, não. Estão fazendo o ensino remoto, o ensino adaptado com o uso de tecnologias, mas eles estão aí aprendendo muita coisa. Então, não posso confundir os conceitos. Tá? Então, o que vem a ser educação online? Então, a educação online seria aí a utilização híbrida de recursos tecnológicos para mediar os conteúdos. E essa mediação, ela pode acontecer, inclusive, dentro da sala de aula. Eu posso utilizar ferramentas tecnológicas no momento em que eu estou trabalhando em sala de aula. Ou seja, ministro meu conteúdo e peço que os alunos acessem determinado aplicativo, que é disponível através da internet para fazer uma atividade, para mediar um ensino. Aí sim, eu estou fazendo educação online. E o que muitas escolas estão fazendo é uma educação remota. Seria o quê? Ligar uma câmera e fazendo igualzinho como eles fazem em sala de aula. Né? Que é algo aí de quando mal feito é terrível. E nós vamos comentar sobre isso também daqui a pouquinho. Tá? Então, não digam que estão fazendo EAD, porque vocês não estão. O EAD ele tem um projeto, ele tem uma equipe multidisciplinar, ele tem um ambiente virtual de aprendizagem, ele tem um monte de características que não estão sendo feitas nem a metade. E tem uma palavra muito mais forte que chama-se interatividade. Educação à distância não é pegar um monte de materiais, colocar na plataforma e dizer assim, olha, te vira. Não é por aí. Tem que ter interação. Até as instituições que elas dizem que fazem EAD, se fizerem isso sem interatividade, não estão fazendo EAD de verdade. Tá? Então, para iniciar a nossa conversa, esses conceitos eles são importantes. Tá? Então, no cenário atual em que nós estamos, o que nós estamos observando? Que muitos professores estão se descobrindo com o quê? Com novas habilidades, né? Habilidades aí em gravar vídeos, em preparar materiais com tecnologia. Muitos nem sabiam que tinham essa habilidade. Como que descobriram? Tá? Descobriram pela tentativa e erro, descobriram estudando, investigando, fazendo, colocando no ar, e os alunos gostando, aprendendo e realmente dando um feedback positivo sobre esse processo. Então, tenho notado alguns professores descobrindo habilidades que estavam aí adormecidas e que, com a pandemia, com todo esse cenário, vieram a ser descobertas essas habilidades, tá? Então, também estão descobrindo um novo meio de fazer educação. Então, muitos estavam aí acostumados ao modelo tradicional de aula expositiva dialogada e estão vendo que, com a tecnologia, eles precisam implementar novas metodologias, novas estratégias, novas ferramentas, porque aquele modelo antigo ele não combina com essa realidade, tá? Então, outra constatação engraçada que eles estão fazendo é que muitos professores, eles diziam assim, que os alunos eram especialistas em tecnologia, que os alunos detinham grandes conhecimentos em usar o celular, as redes sociais. E agora? Eles se depararam com o quê? Com uma novidade, porque eles passam tarefas e os alunos não sabem mexer nos aplicativos. Uma coisa é utilizar o celular, o computador, o tablet para diversão. Outra coisa é utilizar essas ferramentas para educação. É um cenário completamente diferente. E aí, os professores estão tendo um duplo trabalho. Além de preparar suas aulas e preparar suas atividades com a tecnologia, ainda estão tendo o trabalho de ensinar os alunos a utilizar o recurso criado por eles. Tá? Então, é outra constatação aí muito clara. Né? E aí alguns até diziam assim, os alunos são nativos digitais, só porque eles nasceram rodeados pelas tecnologias. Lê do engano. Ser nativo não é isso. Tem gente que nasce rodeado de tecnologia e não faz uso. Tem gente que tem um dispositivo, um celular, e vai para o banco fazer pagamentos, né? Sendo que ele pode realizar isso tudo a partir de casa. Tá? Então, vamos ter cuidado quando a gente tenta conceituar os jovens. Eles não são nativos. Né? Eles precisam aprender muito a manusear, a pesquisar, a trabalhar com a tecnologia. Tá? O ensino aí
quando ele é pensado para o formato online, ele dá muito mais trabalho. Tem gente que achava que era moleza, né? E está vendo quanto trabalho que os professores que usam esses recursos têm. Tá? Então, é necessário aí toda uma preparação, é necessário todo um conhecimento para saber usar bem, de verdade, a ferramenta. Então, muitos professores estão apavorados ou esgotados, já não aguentam mais, porque dá muito mais trabalho. Se você tiver uma turma, dá trabalho, se você tiver muitas, mais ainda. Para quem trabalha com a educação infantil, nossa, está tendo muito mais trabalho. Tá? Então, vou falar também da diferença entre o ensino online na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino superior. Tá? Então, tem muita gente já colocando aí que concorda, porque está vivenciando essa realidade como professor. Né? Então, muitos aí estão esgotados. E muito mais os professores depois dessa pandemia. Tá? Que mais? Muitos professores estão cansados aí por conta também do excesso, né, de trabalho. Imagina um professor com uma carga horária em muitas escolas, em muitas salas. Tá? Então, o que nós observamos? É que muitas instituições elas querem reproduzir o mesmo modelo que elas faziam no presencial para o EAD. Tá? Então, como que elas querem fazer? Elas querem colocar aí o professor para ministrar 5, 6, 7, 8 horas seguidas. Tá? E isso não é interessante. Tá? Não é interessante por quê? Porque é cansativo, tanto para o professor que está lá, como também para o aluno. Tá? Então, ambos se cansam aí de ficar aí horas e horas de frente para o computador. Então, é preciso, nesse novo modelo, parece que eles saíram aqui, eu não estou conseguindo reconectar. Depois eu tento novamente, tá? Então, depois eu tento reconectar vocês novamente, tá? Então, nesse modelo, eu não posso reproduzir a mesma coisa, tá? Chama ela por aí. Chama a Murana, tá? Peraí. Só um minutinho, pessoal. Não tá dando certo. Não está dando certo, tá? Aí depois eu tento chamar novamente. Então, muitos professores estão cansados. Por quê? Porque justamente as escolas e as instituições de ensino, elas estão querendo aí utilizar o mesmo modelo do presencial para o EAD. Ou seja, colocar o professor diante do computador para ministrar 8, 10 horas seguidas. Isso é cansativo. Então, como que precisa ser pensada essa educação à distância? Um tempo em que, de fato, o professor vai ministrar a sua aula aqui online e outros momentos em que os professores, eles vão... Pode fazer pergunta? Pode fazer pergunta, tá? Então, vai ter um momento em que os alunos, eles vão ter também que praticar. Então, o professor, ele vai também seguir o modelo de mediação. Mediação à distância. Ele vai organizar trabalhos em que os alunos tenham que dialogar durante um tempo, e aí ele pode utilizar aí o WhatsApp, ou seja, a gente para aqui a transmissão, eles vão para o WhatsApp para discutir, depois volta de novo para cá, assim como eu faço na sala de aula. Eu não divido os grupos, eles não ficam lá discutindo, depois eu volto para dialogar, para ver o que de fato eles conseguiram construir naquele tempo. Então, eu preciso fazer esse mesmo tipo de atividade online. Se eu ficar aqui de frente para o computador falando horas e horas, vai ser cansativo para mim e vai ser cansativo também para você que está aí do outro lado assistindo, tá? Então, é necessário ter esse tipo de interação, tá? Então, outra coisa que eu vejo também como um desafio é que, como nós não temos aí a menor previsão de quando isso vai voltar, de quando isso vai acabar, né? Eu não sei, né? Mas seria mais interessante, em vez de trabalhar com essa questão de ano letivo, de carga horária, que nós não vamos conseguir cumprir nem com muita boa vontade, né? Eles deveriam investir num diagnóstico das habilidades necessárias que deveriam ser desenvolvidas naquele ano, naquele semestre, naquele mês, né? E trabalhar sobre essas habilidades, né? Em vez de tentar conseguir um número exacerbado de carga horária que não vai dar certo,
mas desenvolver habilidades. Que habilidades é que o aluno precisa desenvolver nesse período, nesse ano? Tá? Então, seria aí bem mais interessante. Tá? Então, é muito cansativo também ficar aí diante do computador 5 horas para um adulto, que dirá para uma criança. Então, para a educação infantil, esse modelo de educação online, ele é muito complicado. Por quê? Porque o adulto ele já tem aí uma certa autonomia para estabelecer seus horários de estudo, para realizar suas tarefas, para cumprir cronogramas. Alguns, não todos, não é verdade? Tá? Imagina as crianças. Então, as crianças precisam contar aí com o apoio dos pais. Então, muitos deles, né, deixam tudo isso a cargo do professor, do aluno, né, se responsabilizar por isso. E agora eles estão tendo que fazer em casa um trabalho de mediação. Tá? Então, o Wilton está comentando assim, e se fosse feito em casa, tem que montar uma estrutura em caso das disciplinas de cálculo, com quadro para responder exemplos para os alunos. É verdade. Tem muitos professores que não têm essa infraestrutura em casa para dar aulas, né? E tem muitos alunos também que não têm uma infraestrutura para estudar. Imagina que o pai e a mãe moram num apartamento de 2 cômodos. Um cômodo para o casal e um cômodo para os filhos. E lá ele tem 3 filhos nesse cômodo. Né? E os 3 estão tendo aulas. Cada um está tendo aula numa série diferente. E aí, como é que eles vão fazer? Porque precisa 3 computadores e essa internet, como será? Porque todos vão compartilhar vídeos, né? E qual é o espaço que eles vão ter para responder ou virar... Gente, que confusão que não é, né? Para a educação infantil. Então, nada disso está sendo pensado, tá? Então, realmente, o professor falou tudo. O que mais? Concordo. Bom, então, vamos lá. Outra coisa. Muitas instituições desconhecem o que é fazer educação online. Terminam por obrigar o professor a cumprir uma carga horária excessiva e também realizar tarefas em que eles não sabem. Então, eu tenho uma aluna que trabalha numa instituição e ela me disse assim, professor, a instituição que eu trabalho agora quer que eu faça determinados tipos de atividades que não estavam acordadas. Né? Quando eles me contrataram, não foi para fazer esse tipo de atividade. Agora, eu, além de ministrar as aulas online, preciso produzir conteúdos digitais para entregar, né, de graça para a instituição, porque isso não vai ser pago, esse trabalho não vai ser pago. Tá? Então, eles estão tendo aí um trabalho redobrado. E você sabe que quando você vai construir um material desse, não é pegar um livro ali, se ficar aqui de frente para o computador e começar a ditar as coisas. Não, porque isso é plágio, né? Na verdade, você vai criar conteúdo e isso dá muito trabalho. Não é assim tão fácil quanto parece para as instituições, tá? Então, o que mais? Outra coisa também, eu fiz uma pesquisa recentemente com um aluno meu, ex-aluno de mestrado, que hoje está fazendo doutorado, sobre essa questão da docência online, quais os desafios para os professores. E, para minha surpresa, eu encontrei aí 3 situações. A primeira situação é daqueles professores que estão amando, que estão adorando, que estão achando isso uma grande descoberta, que é por aí mesmo o caminho. Outro grupo que está detestando, que não está conseguindo, que não aguenta mais, que não vê a hora de voltar para o que era o tradicional. E tem um terceiro grupo que está ainda em reflexão, vendo aí o que de fato, né, ponderando os aspectos positivos e aspectos negativos. Tá? Antes de continuar, a professora Heloísa disse assim, que a educação infantil não é escolarização. E os exercícios mecânicos voltados para a alfabetização e a integração e também as brincadeiras, como ficam, né? É verdade, professora. Eu imagino, por exemplo, a minha filha, se ela tivesse aí na fase de alfabetização, que nós sabemos que tem que pegar na caneta, escrever, como fazer isso online? Isso é um desafio muito grande, né? Eu teria que passar ali muito tempo ali fazendo o papel realmente do professor, né? Substituindo o professor nesse processo. E nem sei se todos os pais estão realmente preparados. Eu me veria nesse desafio, né? Mas para mim, que sou pedagogo, seria um pouquinho mais fácil. Mas eu não estou nesse nível todos os dias, trabalhando com educação infantil. Eu não tenho essas especializações, essas habilidades, né? Mas eu teria que me reinventar para ensinar para minha filha. Tá? E é o que muitos pais têm feito aí.
tá? Então, vamos continuar. Então, nessa pesquisa, como eu comentei com vocês, nós tivemos aí 3, né, cenários, tá? E o que eu vou fazer, pessoal? Estou vendo que algumas pessoas estão tendo dificuldade de acesso e tal. Quando eu terminar, eu vou salvar no meu canal do YouTube, tá? E vou deixar também aqui no meu canal do Instagram. E aí vocês podem me adicionar e assistir caso alguma coisa falhe, vocês não tenham conseguido pegar alguma ideia por conta da conexão, tá bom? Então, os que gostaram disseram o quê? Que é uma nova forma de ensinar, que eles aprenderam ferramentas que eles usualmente não utilizavam, né? Que realmente o ensino precisa ser modernizado, com novas metodologias e tal. Os que não gostaram, né? Muitos, né, preocupados com a questão da infraestrutura dos alunos, muitos alunos não têm acesso à internet em casa, muitos alunos não têm computador em casa, e é aquela situação que eu falei, um pai que tem 3 filhos, tem que ter 3 notebooks, né? E o acesso à internet, como fica, né? Então, nós temos todas essas realidades, essas desigualdades. Apesar de parecer que aqui no Brasil é mais forte, mas isso acontece em qualquer lugar do mundo, tá? Então, países como Portugal, Espanha, todos eles estão sofrendo essa mesma realidade aí, por conta da questão da internet, da conectividade, de tudo que está acontecendo no atual cenário, tá? Então, os que não gostaram apontaram muito essa questão, né, da falta da infraestrutura por parte dos alunos e também dos professores, que às vezes também não têm infraestrutura em casa para criar seus materiais didáticos. A Rose está falando assim, ó, que os professores de educação física só podem trabalhar a parte teórica. É verdade. Como é que eu vou acompanhar a evolução do aluno a realizar uma atividade física à distância? Complicado. E as disciplinas práticas, né, do ensino superior também ficam muito comprometidas, tá? E os que estão duvidosos ainda estão aí, né, vendo, equacionando o que é bom e o que é ruim. Então, pelo lado positivo, ó, você não sai de casa, você não gasta com transporte, você, né, tem essas vantagens de trabalhar em casa. Mas, né, nem sempre é fácil, né, porque exige toda essa infraestrutura e muitos professores também são pais e os filhos, eles precisam de atenção, eles precisam de acompanhamento. E aí você precisa se dividir entre ser professor e ser pai. E aí como equacionar tudo isso, né? Então, dá muito trabalho, tá? Então, e aí vem a questão, qual o melhor modelo? Tá? Gente, não tem modelo, não tem receita. Na verdade, esse modelo, né, ele vai ser muito construído com base nas características do teu aluno, nas características tecnológicas, nas características de que eles gostam de fazer, que tipo de atividade que dá mais certo, tá? Então, muitos professores iniciaram o semestre e já entraram nessa onda, não tiveram oportunidade de experimentar como que esses alunos reagem com determinados tipos de tarefas. Mas, né, tiveram que fazer isso à distância. Então, conhecer e fazer um diagnóstico dos teus alunos é muito importante, tá? Então, o modelo é ficar longe dos modelos. O modelo é testar, o modelo é ter iniciativa, é aprender com a experimentação. Outra coisa que eu preciso fazer também, humanizar a educação. O que eu digo com humanizar a educação? Saber quem são seus alunos, saber um pouquinho sobre a vivência e os problemas de cada um deles. Então, é muito importante quando eu estou aqui numa aula online, em que eu diga assim, José, conseguiu resolver aquele problema? Maria, a sua mãe, ela está melhor, né? Então, mostra que você está interessado no conteúdo, no desenvolvimento e também na vida do aluno. Ele dá muito mais valor. Ele vai dizer assim, olha, eu vou estudar, eu vou dar um feedback bom, porque o professor se preocupa comigo. Né? Ele, além de estar preocupado com o desenvolvimento do conteúdo e da aprendizagem, ele também é humano. Tá? Então, ter a humanidade para com os outros é fundamental, tanto no presencial, no à distância, ainda mais, porque as pessoas às vezes se sentem tão distantes, tão frias aí com o EAD, que é muito importante criar situações de humanidade. Tá? Então, outra coisa também, estimule a curiosidade. Crie atividades em que você
possa fazer com que o aluno fique curioso para aprender mais. Então, no dia seguinte, traga aí uma atividade que possa trabalhar com eles e que eles queiram saber a resposta, que eles queiram avançar, descobrir. O Maurício está dizendo o seguinte, ó, que tem o hábito de conversar com os alunos ao início ou ao término das aulas, a tentar mostrar que estamos enfrentando os mesmos desafios. É excelente, Maurício. Né? Então, tem tanta gente aí que está perdendo a pai, mãe, primo, tio, e que às vezes fica sem cabeça para acompanhar. E uma palavra de incentivo, um acompanhamento, faz todo sentido. Tá? A Andrea está perguntando, e quanto ao modelo de homeschooling aplicado em alguns países? Acha que o Brasil terá a possibilidade disso acontecer? Olha, eu já comentei uma vez isso numa live. O que eu acho do homeschooling? Ele, para quem tem pais muito autodidatas e que tem um grande conhecimento, vasto conhecimento em ensino, em vários conteúdos, pode até ser que dê certo. Pode até ser, né, que dê certo. Mas não é a nossa realidade. Nós temos muitos pais que são especialistas naquele conteúdo e não sabem ensinar, não têm habilidade de ensino. Então, acho que é complicado. Cada um no seu quadrado. É como se eu quisesse construir casas. Eu não sei nada de engenharia, eu sei de educação. Então, cada um, né, deve seguir aquilo que estudou, a sua formação. Tá? Então, o César está dizendo que quando fez estágio, sentiu que existia muito medo do professor ter essa relação com o aluno. Existe ainda uma crença de separação de aluno e professor. Olha, essa história do professor estar aqui, o aluno tá, é um modelo antigo. Nós estamos agora no mesmo nível, tá? Então, acho que o professor fale das fragilidades da formação de professores. É verdade. A grande parte dos professores, eles não tiveram disciplinas tecnológicas, não tiveram disciplinas voltadas para a metodologia na sua formação inicial. Então, agora eles estão sentindo essa carência. Né? E mesmo que eles tivessem essa formação, muitas instituições continuam trabalhando de modo tradicional. Então, o conhecimento ele só se solidifica quando você, de fato, tem a oportunidade de colocar em prática. Então, muitas instituições... muitos professores, no caso, estão se formando agora. Estão buscando formação continuada através de cursos massivos, através de videoaulas, através de uma série de recursos para que eles possam dar conta desse grande desafio que é ensinar mediado por tecnologias. Tá? Então, o Alexandre está perguntando, professor, será possível fazer EAD com alunos com déficit de atenção? Esse é um outro grande desafio. Né? Esse modelo online para aqueles alunos que possuem uma dificuldade de aprendizagem. Né? Então, aí é preciso de um apoio de um psicopedagogo. Né? Então, eu já vi que aí na live entraram alguns que eu conheço, né? Ana Paula, entre outros, para que possa auxiliar esse professor. Então, por mais que a gente tenha aí uma cadeira de educação à distância no curso de pedagogia ou nas licenciaturas, ainda é um grande problema, porque a carga horária é muito reduzida e as dificuldades são inúmeras. Então, o professor ele não é especialista em educação à distância, em educação especial, só por ele ter feito uma cadeira. A Ana Paula aí dando um ok. Né? Então, a gente precisa do apoio desses profissionais, a Helena também. Né? Então, a gente precisa do apoio desses profissionais para que a gente possa adaptar a nossa forma de fazer educação para que esses alunos se sintam incluídos. Porque, senão, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo que a tecnologia ela é uma ferramenta que inclui, ela vai ser uma ferramenta que exclui, vai deixar de fora aqueles alunos que não conseguem acompanhar. Então, nesse modelo online, nós já estamos vendo isso. Aquele aluno que não tem computador, que não tem internet, ele já está excluído do processo. Tá? Então, que tipo de atividades que nós podemos fazer em interação com as tecnologias para que as aulas não fiquem tão chatas, tão massivas. Então, vocês, professores que estão aí trabalhando, né, com esse modelo, infelizmente eu não estou trabalhando nesse modelo, porque nas federais mais de 60% não estão fazendo aulas online. Então, eu estou parado, né? Mas eu queria muito estar vivenciando e experimentando tudo isso. E aí eu utilizo as lives e outras formações para sentir como é que é o gostinho. Dá trabalho, roteirizar isso aqui, pensar nos temas. Então, vamos lá. Tá? Então, que tipo de atividades que nós podemos fazer? Na internet, nós temos aí uma infinidade de ferramentas online gratuitas e que o professor pode integrar nas suas práticas pedagógicas. Né? Então, que tal uma das atividades
a ser, por exemplo, isso mais voltado para o ensino superior ou fundamental maior, a criar um grupo no Facebook e dinamizar esse grupo. Tá? Esse grupo vai ser sobre uma temática que vocês estão trabalhando aí com seus alunos. Então, eles precisam criar esse grupo, alimentar com imagens, vídeos, discutir, chamar outras pessoas, colocar perguntas provocativas. Né? O Google Meet é uma ferramenta também interessante, que agora eles liberaram aí para o uso sem o pagamento. Então, também permite com que os alunos possam se encontrar, estudar e fazer trabalhos, mesmo estando à distância. Tá? O próprio WhatsApp, que permite mandar mensagens, vídeos. Participei de uma banca ontem da Alana, né, na Federal do Pará, que ela justamente criou estratégias para a utilização do WhatsApp na educação. Então, muitos usam como uma ferramenta de comunicação para passar mensagens e tal, mas é possível criar atividades e dinâmicas onde o WhatsApp vai ser a plataforma onde a mágica vai acontecer, onde a educação e a comunicação elas vão se encontrar e vão permitir aí uma série de experiências e vivências, e o trabalho dela foi excelente. Ela criou um manual, gente, para que o professor de língua estrangeira possa integrar essa ferramenta para melhorar as habilidades de comunicação dos alunos. Tá? Então, se vocês tiverem interesse, depois podem me mandar um e-mail, eu reencaminho esse manual. Né? E também vai estar disponível aí no site da Universidade Federal do Pará, um mestrado em criatividade e inovação no ensino superior. Olha que legal. Né? Então, voltando aqui para as atividades. Né? Então, já falei dos grupos no Facebook, os grupos no WhatsApp, tá? A Daulinda está dando a ideia aí do Google Meet, né? E ela está dizendo que só permite para as instituições, mas agora eles liberaram, Daulinda, a assinatura para que outras pessoas possam utilizar. Né? O que mais? Criar um blog e discutir. O blog, ele parece que está morto, mas não. Ele é muito interessante. Você pode criar esse blog, alimentar, e ele pode servir como um portfólio digital. Ele pode servir como... na verdade, ele pode servir também para dinamizar tarefas, ele pode servir como um espaço para diálogo, ele pode servir como muitos espaços, desde que o professor seja criativo e pense em estratégias de como explorar o blog na sala de aula. Tá? O que mais que ele pode fazer? Ele pode fazer um quiz. O Kahoot e o Quizzes, ou Socrative, né? Kahoot, Quizzes e Socrative. 3 ferramentas permitem com que você crie quizzes, que são perguntas e respostas, tá? Para que você possa interagir com os teus alunos. E aí ele gera um link, o aluno clica nesse link e ele vai poder criar perguntas e respostas, né? Perdão, o professor vai criar perguntas e colocar respostas, sendo que uma delas vai ser a correta, e aí vai trabalhar com essa habilidade da múltipla escolha. Tá? Se quiser também, tem o Educa Play, que é muito interessante, e ele foge um pouco da múltipla escolha e avança aí para outras possibilidades, como as perguntas com respostas abertas. Tá? Então, outra atividade que eu acho interessante, o podcast, que é gravar um arquivo em áudio. Tá? Então, o professor também pode solicitar para que o aluno ele grave uma entrevista, um documentário, e pode gravar vários conteúdos. E esse pode parecer muito bobo gravar um conteúdo, mas não é não. Tá? Por quê? Olha os colegas dando aí várias sugestões de ferramentas. Podem anotar que todas elas são boas, daqui a pouco eu vou comentar algumas. Né? Então, por que o podcast é interessante? Né? As plataformas que constroem quiz, Kahoot, Quizzes, Socrative e EducaPlay. Kahoot, Quizzes, Socrative e EducaPlay. Então, o pessoal está colocando... Coloquem aí, pessoal, digitando, para os colegas irem acompanhando. Tá? Então, ao gravar um podcast, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler um conteúdo, eu tenho que resumir, escrever, gravar. E da primeira vez que eu gravar, eu não vou gostar. Às vezes eu vou gravar umas 2, 3 vezes. E olha que quantas possibilidades eu tenho aí, né? De ler, de escrever, de resumir, gravar. Então, é interessante, sim. Passem para os alunos. E aí, que plataforma que eu posso utilizar? Podomatic.com, né? Eu posso utilizar essa ferramenta para fazer essa gravação. E o Anchor, tá? Então, essas duas permitem aí gravação de podcast, tá? Então, o aluno também pode ter um canal no YouTube. O trabalho que seria apresentado na sala de aula, ele agora vai ser apresentado onde? No YouTube. O professor vai assistir, os alunos vão assistir, vão comentar.
Então, eu estou desenvolvendo no aluno a habilidade de falar em público, a habilidade de falar diante de uma câmera. Vocês estão vendo como está sendo demandada essa capacidade de saber gravar um vídeo, de saber se comunicar. Então, por que não incentivar seus alunos agora, em tempos de pandemia, para que eles gravem vídeos? Tá? Então, muito interessante aí essa possibilidade, tá? Então, poderia ser também criar uma sala virtual, numa ferramenta gratuita, para que eles sejam os professores de um conteúdo, tá? O que mais? Poderia ser fotografar e postar no Instagram um conjunto de fotos que tivessem a ver com o assunto. A ferramenta Quizzes, ela tem também dentro dela a possibilidade da criação de memes. Então, isso para os professores de português, seria interessantíssimo trabalhar com os memes. Então, o que parece uma piada pode ser uma ferramenta aí interessante, tá? O nome dos aplicativos para o podcast é podomatic.com, tá? E Anchor, tá? São duas ferramentas aí que eu conheço. Tem várias outras. Se vocês colocarem aí no Google, vão encontrar mais, tá? Então, comentar, interagir, são todas atividades possíveis aí e que fazem com que a docência online se torne muito mais interessante do que apenas, né, ficar parado de frente para a câmera e contabilidade, a ciência que estuda e controla a avaliação. Muito chato isso, né? Então, vamos ter momentos de aula, momentos de discussão, uso de ferramentas, criação de tarefas que fujam só do escrever e digitar, mas que sejam também do selecionar, do ouvir alguma coisa no YouTube e ter que comentar, né? Do ter que criar uma rede social, do ter que se comunicar. Então, o aluno ele precisa desenvolver outras habilidades. Eles estão dizendo que a timidez atrapalha muito. Eu também sou muito tímido. Tá? E essa timidez ela tem que ser superada. Timidez não leva ninguém a lugar nenhum. Tá? Então, quem tem medo de andar de avião, como é que supera esse medo? Andando de avião. Quem tem medo de falar em público, como que supera? Falando, gente. Então, não tem outro jeito. Precisa exercitar as nossas habilidades, tá? Então, o que mais? Depois que passar toda essa pandemia, muitas lições vão ficar. Né? Que lições serão essas? Que é preciso estudar, é preciso se atualizar sempre. Todas as vezes que eu vou ministrar uma formação, eu falo disso, que a formação agora ela é ao longo da vida. E se você perguntar assim para um indivíduo, você já concluiu a sua formação? Já terminou o seu processo de formação? Se ele disser que sim, nossa, vou ficar arrasado. Por quê? Porque o processo de formação ele não encerra. Nós nascemos e a todo momento estamos aprendendo. Só vamos parar de aprender quando Deus chamar a gente lá para sua morada. Então, o processo de formação precisa ser contínuo. Tá? Então, a todo momento precisamos aprender. Todos os dias eu pego livros, eu compro livros, eu faço resenhas, eu estou estudando porque eu sou um ser inacabado, assim como todos vocês, eu espero. A partir do momento que vocês aceitam tudo, acabou a graça da vida. Então, quando passar essa pandemia, as pessoas vão dizer, preciso estudar mais, preciso conhecer modelos, preciso me atualizar. Tá? Estão perguntando aí, cadê o intérprete? Infelizmente, eu não sei Libras, não tem alguém aqui para fazer a interpretação. Tá? Seria bom, tá? O que mais, gente? Vamos valorizar o erro também. Muitos alunos estão tendo dificuldade em aprender assim, por quê? Porque apesar do slogan EAD para todos, educação à distância online pode ser acessada por todos. Nem todo mundo está preparado para esse modelo. Nem todo mundo gosta de aprender sozinho. Muita gente gosta de aprender com o outro, gosta de aprender com a interação. Então, dizer que a educação à distância é para todos, não é. Tá? Então, é preciso, né? E tem outras pessoas que estão adorando, porque estão tendo mais tempo, porque estão tendo mais oportunidade para fazer outras coisas, porque não gastam tanto tempo com a deslocação. Podem aprender a partir de casa. Mas isso é característica própria de cada um. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tá? Que mais? Certamente vamos ter aí mais modelos à distância. Então, cada vez mais a carga horária ela vai ser pensada para ter mais horas à distância. Quando um professor tiver qualquer doencinha, qualquer coisa, já vai dizer, opa, vamos utilizar o Google Meet. Eu vou agora dar aula a partir de casa. Né? Então, muita gente vai passar a utilizar aquilo que nem passava pela sua cabeça agora
vai ser um modelo. Então, a educação, a utilização de carga horária à distância já está autorizada há um certo tempo. Né? Mas muita gente não usava dessa prerrogativa. E a partir de agora, com essa experimentação, com esse conhecimento das ferramentas, vai passar a utilizar cada vez mais. Tá? E muita gente que torcia o nariz para o EAD agora vai passar a gostar mais. Mas tudo vai depender do modelo, de como é feito, de como é implementado pelo aluno. E o que nós temos observado aí, eu conversando com alguns professores do ensino superior e também com alguns alunos. Tem uns que fazem muito bem esse papel, essa tarefa, e tem outros que não são assim tão bons. E aí aparecem as diferenças. A aula do professor online é ótima, a aula do outro é um saco. Né? Então, é preciso, de fato, se atualizar para que todos, né, falem a mesma linguagem, utilizem as mesmas ferramentas, para que todos sejam bons professores presencialmente e também online. Né? Então, deram também a dica das próprias lives. Né? Então, as aulas elas podem ser abertas, como muitas aulas que eu tenho feito. Por que eu vou restringir esse conhecimento que é tão interessante, que é tão legal, só para aquele grupo, se eu posso espalhar para todas as pessoas que estão na minha rede? Tá? Então, a interação com as lives também tem sido aí uma estratégia para trabalhar os conteúdos. O grande problema das lives é que elas só duram 1 hora e às vezes nós falamos muitas coisas interessantes e as pessoas não têm como anotar e tem sempre que fazer esse trabalho de deixar os vídeos gravados para que as pessoas possam recordar e anotar aquilo que elas têm mais interesse. Tá? O que mais? O aparecimento também de estratégias mais ativas em sala de aula. Eu tenho visto aí cada vez mais que os cursos massivos online têm ganhado espaço, tem acompanhado aí a UEMA, tem implementado vários cursos, né, pela plataforma Escada. Então, mais recentemente, lançaram o curso de metodologias ativas, o curso de como gravar videoaulas, né, e acho que anteontem lançou também sobre mediação em EAD. Eu sugiro que vocês façam esse de mediação em EAD, porque é um curso gratuito, e depois habilita vocês aí a trabalhar com educação à distância na perspectiva da tutoria. É claro que essas 60 horas ainda são poucas, ainda é muito pouco, né? 60 horas. E que nós vamos, de fato, aprender na prática. Tá? Então, a prática é que vai formar. Eu vou contar para vocês a minha experiência como professor. Eu fiz graduação numa área técnica, no processamento de dados, depois eu fui para um mestrado em educação. Então, eu ralei pra caramba para aprender todos esses teóricos e tudo, e para mim foi uma grande transformação. Depois fiz o mestrado e tudo, e o que eu notei? Que você, de fato, só aprende a ser professor exercendo a sua prática, né? Sendo professor. Então, na primeira aula, para mim foi um terror, porque eu não sabia como dinamizar. E você vai vendo que, aos poucos, né, vai vendo que é preciso teoria, prática, equilibrar tudo isso. E, de fato, a docência é uma grande escola e você só vai aprender muitas coisas na prática. Tá? Então, estão perguntando aqui, ó, onde podemos encontrar estes cursos? Onde que o senhor sugere? Então, já falei numa live passada, mas vou recordar aqui. Os cursos massivos online, ou MOOC, M-O-O-C, tá? Aí você vai colocar Escada com K, que é o da UEMA. E lá tem vários cursos. Mas não só a UEMA oferece esses cursos, outras instituições também. Então, se você colocar lá MOOC UNB, MOOC Unesp, MOOC Unicamp, Federal do Rio Grande do Sul, entre outras, inclusive estrangeiras, Harvard, Universidade Aberta de Lisboa, várias outras, né, oferecem cursos dessa natureza, tá? Então, a Mari Leite está comentando assim, ó, Culturas Maker, onde está a construção do conhecimento, né? Então, muito tem se investido nessa cultura maker, do aprender fazendo, né? Como é esse desafio do aprender fazendo à distância? Tá? Então, são coisas que as pessoas vão ter que fazer sozinhas e compartilhar com o grupo. Né? O ideal era que elas tivessem que fazer juntas, né, esse processo, porque existe uma diferença entre cooperar e colaborar. Ao cooperar, eu faço sozinho e entrego o produto. Ao colaborar, é a construção conjunta, né, em todas as fases do processo.
Tá? Então, a colaboração ela é fundamental. E ela também pode acontecer, inclusive, à distância. E aí, pensando, por exemplo, na perspectiva da escrita de um texto colaborativo. Tá? Então, eu poderia criar um texto, depois compartilhar com os meus alunos no Google Drive, e aí esse compartilhamento, né, poderia ser total, para que as pessoas pudessem editar o texto, ou poderia ser também um compartilhamento parcial, tá? Onde as pessoas só pudessem olhar. Então, o pessoal está dizendo aqui ó, que tem cursos também massivos online pelo IEMA, pelo IFMA e pela Universidade Federal UFBR. Eu não conheço essa federal. A UFSCar também, né? Então, tem várias instituições. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul está dizendo que são ótimos, a Cheyenne. O que mais? Gratuitos, bons, sobre o ensino híbrido e metodologias ativas. A UFMA, o UNASUS também está oferecendo aí alguns cursos, né, na educação à distância. Então, são aí propostas interessantes, tá? O que mais? Bom, o que nós estamos notando é que os professores estão fazendo o que é possível com as ferramentas que têm, com as metodologias que têm. Tá? E como nós não temos aí previsão ainda de quando isso tudo vai voltar, de fato é preciso investir no estudo individualizado. Então, vamos ter aí um processo de autoformação e prática ao mesmo tempo. Então, enquanto as pessoas estão fazendo a sua formação, logo em seguida já precisam implementar essas coisas na prática para ver o resultado. Não é fácil, né? Então, sempre seria interessante que a gente tivesse um processo de formação, de armazenamento disso, para depois colocar em prática. Tá? Então, não está sendo possível devido à rapidez como tudo isso está acontecendo. Então, a Melquias, né, tá colocando aqui. Acredito que agora os pais estão se deparando com um problema que vivenciamos todos os dias, que é fazer com que os alunos façam as atividades e para fazer isso, a distância é um problema. Né? Então, tem pais que estão dizendo, meu Deus, a professora é uma santa. Por quê? Porque o aluno é indisciplinado. Ele deixa a cargo da escola esses dois papéis: ensinar a disciplina e ensinar o conteúdo. A disciplina que eu falo é bom dia, boa tarde, fazer silêncio, ser educado, e mais o conteúdo. Né? Então, a distância, isso, né, é muito bom para eles visualizarem como o professor tem trabalho na educação infantil. Tá? Então, o Daniel está dizendo que realmente, professor, além de enfrentarmos essa pandemia, ainda temos que lidar com nossas dificuldades tecnológicas. É verdade, nem todo mundo tem facilidade em baixar aplicativo, em fazer tarefas, o que para algumas pessoas pode parecer muito fácil, para outras pode parecer muito complexo. Né? Então, são desafios aí que são enfrentados. Né? A questão da internet, imagina, você planejou todo aquele conteúdo para trabalhar com os alunos e a sua internet na sua casa não está muito boa naquele dia. E aí? Né? Todo mundo vai ser prejudicado por conta disso. Tá? Então, se a live vai ficar salva, sim, vai ficar salva. Né? Então, é importante aí esse acompanhamento, né, por parte dos pais, justamente por causa que os alunos da educação infantil, fundamental, não têm autonomia. Então, a educação à distância ela é mais vocacionada, ou o ensino online ele é mais vocacionado para o adulto do que para a criança. Tá? Então, vamos ver aqui se tem mais perguntas. Se vai ficar salva a live? Vai ficar salva. Professor, moro com um pré-adolescente, que eles estão tendo aulas online e venho pegando no pé deles em questão de colas da internet. Como controlar isso? Isso é verdade. Para que a gente possa evitar, essa pergunta foi excelente, para que a gente possa evitar a cola online, o que eu preciso fazer, gente? Professor, você, o que você faz para evitar cola online? Pede trabalhos que não estão na internet. Então, dá trabalho pensar nisso? Sim. Por quê? Porque eu preciso colocar isso aqui para funcionar. E às vezes o professor não quer ter trabalho. Tá? Então, eu preciso pensar na seguinte tarefa: que ele vai ter que construir algo para apresentar e disponibilizar online.
tá? E esse algo não vai estar pronto na internet. Imagina que eu peça uma receita e ele vai me calcular os ingredientes dessa receita com algumas características. Então, a receita ele vai encontrar na internet. Agora, o cálculo não vai ter pronto, ele vai ter que fazer. Né? Então, se a gente puder associar o conteúdo com o que ele vive em casa, ou com a cultura local, e que ele tiver que disponibilizar online, não vai ter cola. Né? Então, eu peço que ele leia aquele material, associe com outro e grave um vídeo online. Ele vai colar, ele vai ter que gravar, gente, não tem jeito. Né? Então, é preciso pensar em tarefas de criação, até porque tarefas de repetição não vão contribuir para a formação do aluno. O Enem, o ENAD, as provas todas de concurso, elas não são decorativas, elas são de pensar. Se eu não coloco meu aluno para pensar, eu não vou estar contribuindo para a sua formação. Tá? Então, estão perguntando assim, a frequência tem que mandar o nome completo. Não, isso, é para que você receba lá no direct lá do evento. Não é no meu direct, não, porque eu não tenho lista nenhuma de vocês, tá bom? Pedir a opinião do aluno sobre atividades dadas. Também, né? Por exemplo, trabalhar em cima daquilo que ele gostaria de aprender ou da sua curiosidade. Então, você pode associar aquela curiosidade com o conteúdo. Ele vai se sentir mais motivado para aprender do que uma coisa que está muito distante. Né? Então, seria mais ou menos aí o Paulo Freire, né? Buscar aquilo que ele já sabe, aquilo que ele tem interesse para associar com o conteúdo. Seria maravilhoso. Tá? Então, o que mais? Quanto à cola, temos que manter em níveis aceitáveis, assim como fazemos na sala de aula. Não se admite cola quando a pergunta é criativa, quando o trabalho é criativo não tem cola. Né? Então, para vocês terem uma ideia, eu posso pedir, vou dar uma sugestão de um trabalho que não vai ter cola. Eu sugiro um livro para ele ler, né, na educação infantil, por exemplo. Depois eu peço que ele reescreva essa história. Depois ele vai ter que animar essa história, tá? Ou então ele vai ter que criar um novo desfecho e criar atividades. Isso está pronto, gente? Não está. Ele vai ter que fazer. Então a gente precisa usar a nossa criatividade para ver tarefas em que não haja repetição e que haja, sim, a criação. Evitar fazer avaliação com perguntas objetivas. Verdade, né? A realidade dos alunos com a tecnologia nos desmotiva, é verdade, né? Muitos alunos não têm acesso à internet, não têm tablet, não tem muita coisa que poderia ajudar nesse momento em que nós estamos vivendo, tá? Então, vou tentar aqui conectar eles novamente para ver se vai agora. Não está dando certo. Deixa eu ver a Murana. Também não está dando certo. Então, a nossa live está encerrando, pessoal. Então, a frequência, né? Vocês precisam enviar o nome para lá no grupo do evento, né? É a IFMA, tá? No direct o nome de vocês para dizer que vocês de fato acompanharam e assistiram aqui a live. Então, eu agradeço a todos que eu tive a oportunidade aqui de conversar. Eu vou gravar a live aqui no meu canal e também vou disponibilizar no YouTube para vocês no meu canal pessoal. Basta que vocês coloquem lá o meu nome e vai estar disponível para vocês assistirem, indicarem para os amigos, tá? E não esqueçam que sábado eu vou oferecer uma live sobre como as tecnologias podem ser utilizadas para pesquisa, que ferramentas que podemos utilizar para coleta de dados, para análise, para representação da informação e assim por diante, tá? Então, a live de sábado é no meu canal, tá bom? Tchau, tchau.